eu preciso que vocês entendam que existe mais de um tipo de entrevista de emprego. Sim, existem vários tipos de entrevista. E quando a gente fala em tipos de entrevista, a gente está falando em técnicas, em metodologias que os entrevistadores usam para poder fazer as perguntas para vocês, tá? E por que é que isso é tão importante? Por que é tão importante entender sobre os tipos de entrevista? Porque quando você entende melhor o que o entrevistador está querendo com aquela pergunta. E aí você sabe qual é a melhor resposta que você pode dar, tá? Vamos lá. Vou falando assim, de forma geral, tá? Não vou entrar muito nos tipos de entrevista, porque não é esse o nosso objetivo hoje, mas só para vocês identificarem quando tiver alguma pergunta. O primeiro tipo de entrevista é a entrevista por triagem. Entrevista por triagem, entrevista de triagem, o que é isso? É a entrevista que o recrutador faz, que o entrevistador faz, para tirar dúvidas do seu currículo, tá? Então, ele vai te perguntar coisas sobre os seus dados pessoais, sobre os seus empregos, ele vai te fazer algumas perguntas nesse sentido. Essa entrevista, hoje em dia, ela é muito feita por telefone ou por e-mail. Não é necessariamente uma entrevista onde as pessoas te convocam. Pode ser também. Mas hoje, como a gente tem aí tecnologia, a gente evita chamar o candidato no início do processo. Por quê? Porque isso gasta o tempo do RH para fazer o processo e gasta tempo e grana de vocês, né? Que às vezes está desempregado, não está com muita condição de ficar viajando, de ficar se deslocando. Então, esse primeiro contato, até como uma forma de respeito ao candidato, ele é feito por telefone ou por e-mail. E aí, uma dica que eu já estou dando, né? Quando vocês receberem uma ligação, não menosprezem. Atendam com toda a cordialidade, toda a tranquilidade que vocês fariam numa entrevista presencial, tá? Então, quando eu te ligar, falar, oi, eu sou a Natália, sou consultora de RH, estou te ligando porque eu recebi o seu currículo para uma vaga assim, assim, assim. Prestem atenção no que está sendo falado. Se você não puder falar na hora, você falou, Natália, eu estou na rua, eu estou no ônibus, eu não estou conseguindo te ouvir, eu posso te ligar em 5 minutinhos? É melhor do que você não entender o que a pessoa está falando e responder de qualquer jeito, porque isso já pode te eliminar do processo, certo? Então, vamos lá. O que a entrevista de triagem quer saber? Ela quer tirar dúvidas para ver se, de fato, você atende ao cargo, né? Então, ela vai pegar o seu currículo, a entrevistadora vai pegar o seu currículo e vai te perguntar, ô, fulano, tô olhando aqui o seu currículo, mas não tem o seu endereço, onde é que você mora? Às vezes é uma informação que está faltando. Estou aqui olhando que você trabalhou na empresa tal, tem a sua data de entrada, você ainda está trabalhando lá, porque não tem a data de saída, então é esse tipo de pergunta que ela vai te fazer. E outra coisa é que ela vai falar para você sobre as condições da vaga. Ela vai falar para você o que é aquilo, né? Qual que é o tipo de trabalho. Geralmente ela não vai falar o salário, e não é elegante que você pergunte nesse primeiro momento, tá? Mas ela vai te falar para qual que é a empresa, se puder falar, e qual que é a função, e vai te explicar um pouquinho até para ver se você tem interesse, certo? Então, esse primeiro tipo é o tipo de entrevista de triagem que a gente chama. O segundo tipo de entrevista é a entrevista padrão. Por que a gente chama de entrevista padrão? Porque ela tem perguntas que podem ser utilizadas independente do cargo, do nível hierárquico, da empresa. Essas perguntas sempre são feitas na entrevista, certo? Por isso que a gente chama de entrevista padrão. E o que essas perguntas têm de diferente da entrevista de triagem? É uma entrevista um pouco mais longa, geralmente a entrevista de triagem dura aí entre 5 e 15 minutos. A entrevista padrão, ela é presencial na maioria das vezes, ou ela é online. Hoje em dia a gente usa muito entrevista online, que é aquela que você faz pelo computador. E ela demora um pouquinho mais, ela vai demorar aí de 20 a 40 minutos, tá? E são perguntas um pouco mais intensas para tirar bastante a dúvida daquela pessoa que está te entrevistando. Essa entrevista, ela pode ser feita pelo RH da empresa ou ela pode fazer parte já de uma entrevista maior, onde vai participar o RH e o gestor, ok? O que são as perguntas padrões, né? As perguntas padrões são as perguntas que a gente vai trazer hoje na aula, né? Que são as perguntas que vocês vão usar em todas as entrevistas. Me conte a sua história, é uma pergunta padrão de todos os processos. Por que você saiu dos empregos? É padrão em todos os processos, eles vão te perguntar isso. Para você falar uma qualidade, um defeito, não é tão comum em todos os processos, mas também ainda é muito usado. Por que você se interessa pela oportunidade? Por que você deve ser escolhido? São perguntas que são
gerais e que são usadas em todos os processos seletivos, independente da área, e que você precisa se preparar para elas, tá? Então, essa é a entrevista padrão. Existe também o tipo de entrevista que é a entrevista técnica. E aí, na entrevista técnica, vai participar necessariamente alguém da sua área de trabalho. Então, se você é engenheiro, vai participar algum engenheiro ou algum coordenador da área, alguém que entenda do assunto. Porque a entrevista técnica é, obviamente, para falar da parte técnica. Então, vão te fazer perguntas específicas da sua área. O que é isso? Por exemplo, se você é um engenheiro civil, você vai para uma entrevista técnica, eles vão te perguntar sobre orçamento, cronograma de obra, gestão de obra, enfim, sobre assuntos ligados à sua área. Mesma coisa quando você coloca no seu currículo que você trabalhou por muito tempo com um sistema tal, né? Você trabalhava com AutoCAD, trabalhei com um sistema, um programa específico. Na entrevista técnica, se esse sistema ou esse programa for requisito da vaga, vai ser questionado a você sobre isso, né? O que o sistema tem, como que você fazia, como que você mexia. E aí é que a gente fala que é importantíssimo você não mentir no currículo. Porque já pensou que você coloca lá no seu currículo que você trabalhava com uma determinada ferramenta, chega na hora da entrevista técnica, o gestor te faz uma pergunta e você simplesmente não sabe, porque na verdade você não trabalhava, né? Então, a entrevista técnica é para falar das funções técnicas, daquilo que é ligado à sua área de profissão, certo? E por último, a gente vai falar da entrevista de competências, a entrevista por competências, que é o famoso chá. Vocês conhecem o chá? O que é uma competência? Eu vou fazer um resumo para vocês. O que é uma competência, Natália? Quando a gente fala em competência, né, o cargo ele tem algumas competências necessárias, a gente está falando de algumas habilidades, de algumas características. A competência é um termo que é usado para falar de conhecimento, habilidades e atitudes, que é o chá, né? O que é isso? É quando você tem um conhecimento em determinado assunto, você tem uma formação, você sabe sobre aquele assunto. Quando você tem a habilidade, ou seja, além do conhecimento, você sabe fazer, você sabe colocar em prática. E a atitude é a maneira como você faz, tá? É o querer fazer, muitas vezes, que a gente fala. E a entrevista por competência, ela quer exatamente medir as suas competências, se você tem as competências que são necessárias para aquele cargo. Quando o RH abre uma vaga, ele recebe ali um mapeamento de perfil do cargo. E nesse mapeamento tem as competências técnicas, que é o que ele tem que ter de conhecimento, de formação, e tem as competências comportamentais, que é aquilo que é inerente a ele, a forma de trabalho dele, ao comportamento que ele apresenta nas empresas. Então, a entrevista por competência, geralmente, ela é usada para poder comprovar as suas competências comportamentais. E como que você comprova competências? Através de fatos, tá? Então, a entrevista por competência é aquela que o entrevistador vai sempre te perguntar: me conta uma história onde você teve um projeto de sucesso. Me fala aí uma situação onde você teve que liderar uma equipe. Me conta um caso onde alguém da sua equipe cometeu um erro. Me fala uma situação em que você cometeu um erro. Então, é sempre te pedindo exemplos. Por isso que é muito importante, quando você vai participar de uma entrevista, você escrever. É uma dica que eu dou sempre. Faz uma redação mesmo, contando da sua trajetória profissional. Porque dessa forma a sua trajetória fica muito clara para você e você vai lembrar de vários exemplos para você trazer para o entrevistador, certo? Então, a entrevista por competência é aquela que eles te pedem exemplos. Natália, se eu não tiver nenhum exemplo, né? Você fala que você nunca vivenciou essa situação. Pode ser que o entrevistador te pergunte: se você tivesse vivenciado, como que você acha que você iria agir, certo? Beleza, gente? Uma coisa que é importante vocês entenderem. Esses tipos de entrevista, eles podem existir tanto isoladamente, você pode participar de uma entrevista, de um processo onde vai ser feita só de acordo com uma determinada técnica, mas o mais comum é que essas 3 técnicas de entrevista que eu trouxe para vocês, tirando a entrevista de triagem, que é uma entrevista inicial, a entrevista padrão, a entrevista técnica e a entrevista por competências, geralmente elas são utilizadas em uma mesma entrevista, tá? Pode ser que seja mais de uma? Pode, mas é muito comum que uma mesma entrevista se utilize as 3 técnicas, certo?